Queridos, estávamos ao vivo, tivemos a nossa transmissão cancelada por problemas de conexão. Então, nós estamos voltando para terminar de costurar nossa live e deixar esse material aqui para vocês, que é muito legal. Vamos aguardar a Laura, que está entrando. E esse material é muito bacana para quem tem interesse em meio ambiente, em ética, Oi, bioética. Oi, boa Laurinha. noite. Agora já é boa noite, né, Mari? Agora já é boa noite, porque a nossa transmissão foi por motivos de força maior, né? Caiu. Perdemos a conexão e aí então tem muitas pessoas que nos assistem e que querem assistir posteriormente o nosso conteúdo. Exatamente. A gente então vamos fazer um diálogo, um apanhado das nossas discussões para deixar para o pessoal disponível depois na página da Integrare. Exatamente. Bom, então, assim, esse filme que é o filme Dark Waters, né? O Preço da Verdade, ele é um filme que traz a história de um homem que tem ele trabalha para uma empresa de químicos e se vê numa saia justíssima, porque ele tinha acabado de receber uma promoção quando alguém da cidade natal dele, um agricultor, faz um apelo a ele que está vendo seus animais serem envenenados, morrerem, e ele acredita que existe algo na água e no solo, né? Então, quer dizer, o personagem vive inicialmente um conflito ético que a gente debateu anteriormente, a gente não vai se demorar muito nisso, porque a live cortou justamente quando a gente estava um pouquinho mais avançado na discussão. E então ele vive um conflito inicialmente ético de largar uma posição de estabilidade financeira, onde ele tem uma família, uma esposa, dois filhos, uma hipoteca, um financiamento do carro, uma realidade onde ele existe essa estabilidade e renunciar ou ameaçar essa estabilidade econômica dele e até emocional, né? Porque ele está vivendo ali dentro dos padrões, para abraçar uma causa que aos poucos ele vai vendo que vale a pena, porque é algo muito sério, algo que tem consequências muito graves, que é uma empresa que tem ciência do mal que está fazendo e que, mesmo assim, continua durante muitos anos, inclusive depois de ele iniciar o processo contra a empresa, fazendo práticas extremamente danosas para a região, né? Então, assim, então a gente vai pular esse pedaço inicial e já vamos iniciar com a questão que a gente estava discutindo mais quando fomos interrompidas. Desculpa, tu ia Tá, falar? não, eu acho assim, ó, é uma pena, né, que a gente perdeu o vídeo inicial da live que nós estávamos conversando, É. e inclusive para aqueles que nos assistiram anteriormente e depois vão buscar o vídeo salvo na página da Integrare, vão observar que tem uma certa diferença, né? Porque Uhum. naquele primeiro momento a gente conseguiu discutir mais essa parte da introdução do filme, mas agora eu acho que a gente pode condensar um pouquinho as nossas ideias, né? Trabalhar um pouco mais algumas reflexões mais pontuais que vão no percurso da trama. E porque senão também a gente, nesse horário, a gente já não estava, né, É, organizado. E o pessoal que acabou se programando para assistir mais cedo e não está. Mas, de qualquer maneira, acho que também a gente tem público que acaba entrando e que antes não tinha conseguido assistir, né? é. Então, até eu quero aproveitar e mandar um grande beijo pro meu querido amigo Fábio, que está nos assistindo. Um Obrigada por beijo estar pro presente Fábio. conosco. Na live anterior, né, de uma hora atrás, nós tivemos outros queridos amigos que nós agradecemos muito a participação.
Então, vamos lá, Mari, vamos tocar para a gente Vamos poder deixar tocar. esse material É isso gravado, aí. que é um material de muita qualidade, assim, de reflexões bem importantes, assim, para quem estuda a temática da bioética. É. Laura, eu destacaria, assim, sabe, vendo esse filme e refletindo, tá, dentro da bioética, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, assim, e fiquei chocada quando eu vi que, em relação a essa toxicidade do ambiente, tá? Que todos nós estamos sujeitos, né? Quer dizer, foi uma consciência social que passou a existir a partir da Declaração de Estocolmo de 1972, né? Alguém na live anterior tinha comentado, né, que essa consciência da Declaração de Estocolmo começou lá com os hips. Talvez sim, faça sentido, né? Porque aquela coisa de paz e amor do ambiente, mas se formalizou para fins de contratos, né, com a Declaração de Estocolmo, que diz o seguinte, rapidamente: o homem tem direito fundamental à liberdade, igualdade, ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade, tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar do bem-estar, tendo solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, tá? Até essa declaração, não havia acordo nenhum sobre descarte correto de substâncias tóxicas, não havia nenhum tipo de formalidade a respeito contra a poluição de qualquer espécie, inclusive nos mares, e eles também não traziam nenhuma ajuda de infraestrutura, vamos dizer assim, ambiental, que favorecesse as questões ambientais nos países em desenvolvimento, tá? Então, o que a gente percebe aí? A tecla que eu batia antes de nós cairmos a nossa live. A gente percebe que ali da década de 70, então, para onde nós estamos hoje, existe uma consciência muito maior de interdependência entre nós e o meio. Uhum. E essa consciência que está vindo e com cada vez maior intensidade, inclusive nas questões de contratos, nas questões, por exemplo, quando uma empresa quer se vender, né, ética em relação ao ambiente. Eu trouxe o exemplo da Natura, né, que é Nossa querida Cláudia, a presente. Cláudia, um beijo para Cláudia. Então, assim, quer dizer, essas empresas, elas adotaram no marketing delas, porque essa roupagem, muitas vezes procedente, né, de serem responsáveis em relação ao ambiente e aos animais, porque houve uma mudança no perfil do consumidor, houve uma mudança na sociedade que passou a compreender e exigir esse tipo de critério, na medida que histórias como as do filme, que são a história baseada em fatos reais, foram acontecendo, né? Então, isso eu acho bem importante, assim, a gente estava numa cultura antropocêntrica, que é a ética que eu, ser humano, uso a natureza, usurpo e usufruo, porque eu sou o personagem principal do planeta e a natureza está a meu serviço, né? E então, quer dizer, esta ética ou esta falta de ética no senso comum, né? Ela é substituída pelo entendimento vivencial de que nós precisamos, nós somos uma via de mão dupla, né? Nós usamos e devolvemos. Nós temos essa necessidade desse ambiente, e se ele não estiver em boas condições, nós não estaremos em boas condições, como o filme retrata muito bem, né? Na verdade, nós fazemos parte de um sistema, né? E toda essa ideia de pensamento sistêmico Sim, justamente se aplica a essa oposição ao pensamento antropocêntrico, né?
É. E não é por acaso que a gente, na live anterior, que tínhamos uma participante que realmente nos comentou que essa declaração de Estocolmo, que vem em 72, trazendo uma regulamentação, ela provém de movimentos que, como todas os reflexos de movimentos sociais e culturais, culminam numa uma elaboração de documentos ou internacionais ou de direitos internos, né? Ou documentos Isso. internos de uma nação. Né? Então, ele vem nessa caminhada, né? Esse processo, toda essa modificação de uma cultura em movimentos sociais, ele culmina nessa declaração de Estocolmo em 72, e justamente o filme retrata uma situação que se inicia em 75, né? E aí vai toda a trama do filme entre o protagonista receber essa informação de algum problema que está acontecendo na sua solo, né, na sua propriedade, e ele busca inicialmente uma resposta da empresa e posteriormente vem um processo judicial acompanhando isso, e aí é o desenrolar da trama. E isso, na verdade, aconteceu num momento anterior a todas essas regulamentações internacionais, vamos falar assim, Sim. né? E isso é retratado no filme justamente por quê? Porque em 76 teve uma criação de um órgão americano de fiscalização ambiental e de principalmente as questões de produções químicas. E o resíduo químico e o descarte disso no meio ambiente. E a empresa que já produzia, que na verdade é uma produção de produtos com Teflon, né, que utiliza uma cadeia química de componentes que, absorvidos pelo corpo humano e animais também, ela não tem como ser quebrada essa cadeia, então há um acúmulo desse resíduo tóxico, né, no corpo humano, nos animais, e ele fica também na água e na terra, no solo. Isso aí, a empresa, no momento em que há essa criação dessa agência reguladora americana, a empresa deveria comunicar a existência dessa cadeia de composto químico e dizer o grau de toxicidade, e aí, a partir daí, ia ter uma regulação. A empresa não faz isso, né? E ao mesmo tempo que ela sabe que tem uma nocividade muito grande aquele material, ela faz um descarte incorreto. Eles realizam pesquisas internas das questões das doenças que estavam sendo desenvolvidas pelos trabalhadores, as sequelas que estavam gerando tanto nas pessoas quanto nos animais, que eles faziam pesquisas com camundongos, né, e conseguiam verificar o aumento dos órgãos, o câncer e todas as consequências dali decorrentes. As mulheres da linha de produção, elas começaram a ter nascimento de crianças com deficiências físicas. Aí, em determinado momento, a empresa afasta essas mulheres do trabalho. Uma delas, em que a criança nasceu com uma deformidade física bem grave, ela questiona a empresa para saber se aquilo tinha alguma relação com os produtos que eles estavam desenvolvendo. E a empresa, para velar a situação e mascarar aquilo que estava acontecendo, disse que não tinha nenhuma ligação, sendo que eles sabiam que realmente era a correlação entre o material químico, a exposição do material químico e a sequela da gestação. Sim. Mas, para mascarar tudo aquilo, eles chamam de volta todas as mulheres para a linha de produção para que não haja nenhuma suspeita. Né? Então, assim, a empresa, ela sempre teve conhecimento do que estava acontecendo e daquilo que estava sendo despejado ao meio ambiente e do que aquilo iria gerar no acúmulo no corpo humano e nos animais, mas em nenhum momento ela se preocupou com alguma consequência. Alguma consequência, alguma modificação no sistema, né? No sistema de produção. Né? E nós, eu na verdade... Só, fazendo um adendo que tu está dizendo, o que acontece? Não havia essa cultura, né, de qualquer punibilidade para esse tipo de questão.
E Sim. eles estavam muito tranquilos, né? Porque Sim. eles levaram no início, claro, não vamos falar o desfecho do filme, mas assim, quer dizer, durante um tempo no filme a gente percebe que a companhia está levando aquilo de uma forma assim completamente despreocupada, né? É. Enquanto que hoje em dia isso mudou muito, né? Porque a gente vê assim, ó, por exemplo, o que aconteceu há uns anos lá com a Zara, né? A Zara que teve revelado que havia mão de obra escrava. A Zara Sim. sofreu um boicote tremendo. Então, a gente percebe essa mudança de mindset, né, no consumidor e na sociedade, E na né, legislação, né, e Mari? na legislação, Na porque hoje em legislação, que dia. aí vieram as tipificações penais criminais aos danos ambientais, Uhum, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, né? E então a responsabilidade das empresas a partir ou da produção, ou do manejo, ou do descarte, enfim, uhum, de produtos que possam ter prejuízo ao meio ambiente, né? Como um todo. sim. A vida como um Uhum. todo, na verdade, né? Laura, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, ó, em relação a essa questão toda que a gente está vivendo, né, no mundo da pandemia, e quando a gente vê que isso demorou tanto, né, para acontecer. Eu acho assim, 1970 para mim é ontem, né? São 30 anos até esses acordos, era lixo tóxico, não havia nenhum tipo de distinção, né, entre os lixos. Tu acha que tem relação, assim, o que tu vê em termos da gente estar sofrendo essa questão da pandemia no mundo? Eu tenho as minhas suspeitas aqui, mas eu queria te perguntar se tu vê assim, alguma coisa que a gente é uma consequência de um descuidado de muitos anos, assim. Olha, Mari, eu acho que na verdade tem muitas situações que a gente passa, tá? Uhum, Que a humanidade vem enfrentando, que certamente são consequências de uma conduta humana que vem de muito tempo, né? uhum, uhum. Muito antes, não estamos falando aqui dos anos 70, estamos falando de séculos atrás, Sim, né? a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, muita Sim. coisa. Muita coisa. Então, assim, eu acho que a humanidade vem sofrendo muitas questões e isso muito ligado ao meio ambiente também Uhum, e as pandemias e as doenças, elas também estão envolvidas com a questão do meio ambiente, com a uhum, questão da humanidade, né? A forma de condução da humanidade. Nós temos situações de muito descompasso mundial no sentido dos países desenvolvidos, daqueles países em desenvolvimento, no uhum, sentido da saúde, né, das condições básicas, tanto da alimentação quanto das questões de higiene, assim, né? A gente pode trabalhar com alguns países que sofrem demasiado com isso. Isso é, também são algumas reflexões bioéticas, né? Porque a gente trabalha a bioética também, por exemplo, para tentar observar por que há tanta discrepância nos acessos, né? No acesso à saúde, no acesso à medicação, ou também nas pesquisas de medicamentos feitos em países em desenvolvimento. Então, assim, eu acho que tudo tem muita interligação nessas sim, temáticas, é, né? E acho que não é à toa que nós que acabamos desenvolvendo e estudando a bioética, a gente sempre tem que fazer diversos links, né? é. E isso é essa questão que eu te coloquei, né? Ela é uma questão que eu percebo assim, vendo agora como realmente a gente tem como a consciência dessa interdependência, né? Ela é importante Extremamente. para todo mundo e muito importante para quem toma decisões, né? Para quem cria, para os legisladores, enfim, para os empreendedores, porque quando a gente vê assim, né,
primeiro foi o surgimento de um novo vírus, né? Então, quer dizer, quais são o que precisa para o ambiente criar um novo vírus, né? Então, quer dizer, houveram mudanças aí que houve o coronavírus. E o coronavírus vai rapidamente para o mundo inteiro e agora estão surgindo doenças derivadas, né? O caso da Índia, que tem um fungo, que é o fungo preto, que foi notícia agora na última semana de maio, que ele justamente é problemático e mais fatal, vamos dizer, ele tem de 20% a 50% de mortalidade se não tratado, que ele é um vírus que aumentou aliás, ele é um fungo que aumentou com o coronavírus e que ataca pessoas que estão com características, né, ou que estão se recuperando do coronavírus, mas ainda com a imunidade baixa, ou pessoas que estão com a imunidade baixa por conta até em relação ao coronavírus, né? Então, quer dizer, eu acho que vale muito essa reflexão que a gente gosta muito de trazer aqui para todos, né? A interdependência é um fato e como o mundo se aproximou mais agora com as redes sociais, né? A gente aqui, a Laura num lugar, eu aqui na Integrare e quem nos assiste em casa ou no trabalho, ou enfim. Então, quer dizer, nós todos estamos mais próximos. Então, essa interdependência fica mais evidente da gente perceber, né? E é uma consciência que a gente busca trazer para todos, né? Refletirem e também conversarem sobre isso, perceberem isso nas suas vidas, né? Porque, sem dúvida, né, Mari, a partir do momento que tu mexes demasiadamente com o ambiente, né? Isso trata o quanto foi explorado aquele ambiente, uma sociedade em todo um país de sequelas e de doenças, né? E, na verdade, a gente pode também pensar em toda a biotecnologia e os produtos transgênicos, né? Os organismos geneticamente modificados. A agroindústria atual nossa, que a gente trabalha com a monocultura, a gente trabalha com a fertilização química, a gente trabalha com exploração demasiada da água, né? Na utilização das irrigações, as pulverizações de pesticidas, né? Então, isso não tem ainda uma pesquisa de o que isso causa no acúmulo ao ser humano, né? Assim, a longo prazo, nem mesmo ao meio ambiente, nem mesmo ao animal não humano, né? As demais espécies. Então, na verdade, aquilo que aconteceu com essa empresa lá que iniciou em 70 e que depois terminou, todo o processo se terminou em 2015, né? 2015, que aí se diagnosticaram as 6 doenças que eram causadas pelo acúmulo daquela composição química no corpo humano e que a empresa passou a ser responsável pelo acompanhamento médico. Na verdade, a gente também não sabe até que ponto a exploração que nós estamos explorando a forma do próprio meio ambiente, as sequelas que a gente vai refletir, né? Vai gerar o reflexo justamente para nós mesmos. Exatamente. Porque a partir do momento que tu explora o ambiente de uma forma demasiada, também é um terreno fértil para surgir novas questões, novas bactérias, ou até a própria... Por exemplo, tu tornas muitos, por exemplo, bactérias, fungos e coisas resistentes, né? Então, tem uma mutação de todo um sistema. Então, nós temos que ter essa ideia de que nós pertencemos a um sistema, né? Essa ideia da complexidade e a visão sistêmica, ela tem que estar sempre presente para nós. Porque não se afastam, as coisas não se afastam, sempre tem uma consequência. Exatamente, é isso que eu ia dizer. A consequência, ela é grave. O filme nos mostra que a consequência é grave. E hoje nós vemos, assim, né,
o preço a se pagar é muito caro e é muito poder sem responsabilidade. Eu Sim. acho que o filme também nos mostra que a gente muitas vezes foi usar, a gente deve ter sido, suponho eu, né, o cobaia de muita coisa, né, sem se dar conta, né? Então, quer dizer, porque uma coisa é o funcionamento in vitro, né? Quando tu por que eles não encontraram ainda o remédio do coronavírus? Eles fazem diversos testes in vitro e matam o vírus. Mas num organismo, aquilo funciona de uma forma diferente. Então, assim, quando essa consciência foi trazendo, foi quebrando essa premissa, né? Ah, o que faz no laboratório deu certo no laboratório, então. Não. No organismo, muitas vezes. E o organismo ele tem sempre algo a revelar que pode se combinar com aquilo e dar alguma outra. E, na verdade, por exemplo, o próprio coronavírus nos demonstra que cada organismo age de uma forma diferente, né? É, impressionante, Então, porque é impressionante, porque tu conversa com as pessoas que tiveram, tu podes ver que assim, tanto os sintomas quanto a forma de reestabelecimento, reabilitação foram completamente diferentes, completamente diferentes. né? Existem pessoas que desenvolvem síndrome pós-Covid, outras não desenvolvem. Então, assim, a gente precisa ter esse respeito, né, em relação às coisas que a gente não sabe tudo, né? Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai provocar, o que vai envenenar, é preciso ter essa ética. A gente fica muito feliz do pessoal ter entrado de novo na live, né? Verdade. Conseguimos fazer, assim, eu acho que um resumo para garantir que esse vídeo fique disponível com esse conteúdo, né? E vamos estar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, sem queda de nenhum tipo de internet, aqui às 18 horas, conversando com vocês a respeito de algum tema bioético que nós vamos selecionar com o maior carinho, tá? Um Verdade. bom final de semana para todos. Laura, querida, te agradeço a parceria, muitos insights interessantes e E eu que agradeço. seguimos fazendo sinapses. Uma boa noite a todos, obrigada por participarem. Na verdade, nós tínhamos feito uma live anterior que nós tivemos problemas com a De conexão. conexão. Perdemos, então, a conexão, não conseguimos deixar salvo o material na página da Integrare. Então, nós entramos novamente para fazer um compilado, né, de algumas reflexões, porque a gente sabe que tem muita gente que quer depois ter acesso às temáticas que a gente vem debater aqui nesse momento do cafezinho cultural. Então, Mari, muito obrigada. Obrigada a todos os nossos queridos amigos que participaram, que entraram antes, que entraram agora, né? E nos encontramos, querida. Se não conseguirmos nos encontrar antes, nos encontramos sexta-feira que vem, às 18 Sexta-feira horas. que vem, aqui na Integrare Saúde e Educação. Um beijo e bom final de semana. Beijo, querida. Bom fim de semana para todos. Um beijo. Para todos.